Muito bom, meus irmãos! Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Essa porta que Deus abriu para levar o Evangelho até você. Se ajeita aí, hoje o programa tá uma bênção. Só vou pedir que você dá o seu like aí, compartilha, joga no grupo dos amigos, do trabalho. Quanto mais a gente compartilhar, mais vidas a gente vai alcançar. E o programa hoje está especial. Vamos para o primeiro quadro? Vamos aí para o nosso podcast. Se ajeita aí, o programa hoje está maravilhoso. Meus irmãos, bom dia! Prazer enorme estar aqui com vocês na nossa TV Ágape. E agora nós estamos nesse quadro aqui tão especial, que é o podcast, sempre com um convidado especial, onde nós aprendemos, batendo um papo. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o nosso amado irmão, pastor Jefferson. Seja bem-vindo. Cumprimento o pessoal aí para a gente dar início. Um abraço pessoal da TV Ágape, mais uma vez. Pastor, é um privilégio a gente estar aqui participando e podendo levar algo da parte de Deus aqui para cada um que está nos assistindo. E qual será o assunto de hoje? Nós fizemos agora no mês de outubro a nossa Casa do Oleiro, esse evento tão especial aqui na igreja, onde muitas pessoas são impactadas, e o pastor Jefferson, que é o líder aqui, juntamente com a sua esposa, a pastora Lidiane, são responsáveis por esse evento. E nós vamos bater um papo um pouquinho sobre a Casa do Oleiro, vamos levar também para a palavra. Então fica aí que você será edificado nesse tema. Pastor Jefferson, a gente dá início aqui. Explica para nós aí rapidinho, para quem não conhece, o que é a Casa do Oleiro. O pessoal pergunta, pastor, o que é a Casa do Oleiro? Como é que funciona isso? Algumas pessoas até num tom de curiosidade. Vou deixar para você responder aí dentro do limite que pode, para gerar aquele gostinho de curiosidade. Amém, mas explica para o pessoal o que é a Casa do Oleiro, por favor. Vamos lá. A Casa do Oleiro nada mais é do que um lugar onde a gente vai para buscar algo da parte de Deus. É um retiro espiritual, é um retiro onde nós dedicamos a maior parte ali para ouvir palavras, para orar, para buscar a presença de Deus. E tudo que acontece na Casa do Oleiro, meu irmão, é coisa sobrenatural. Momentos que nós tiramos do mundo aqui fora para levar para ali, para buscar a presença de Deus. E a Casa do Oleiro tem sido um marco na vida de muitas pessoas, assim como foi na minha, de muitas pessoas que têm olhado do Senhor, que têm olhado e visto o quanto Deus tem sido grandioso naquele lugar. E são quantos dias, pastor? Que dia começa e quando acaba? Olha, nós começamos a partir da sexta-feira. Nós saímos da igreja aqui às 19h30 por aí. Chegamos lá, nós já temos uma programação. Lá era o sábado e o domingo, assim, algo sobrenatural. E depois a gente vem para a igreja já cheio de Deus. Por quê? A Casa do Oleiro é uma coisa tremenda que acontece ali. Então, se você ainda não participou, eu te convido que na próxima você já dê seu nome, porque é algo da parte de Deus naquele lugar. E só uma pergunta, pastor, quem pode participar? É só os membros, tem que ser batizado? O pessoal me pergunta, pastor, quem pode participar? Tem que ser membro, tem que ser batizado? Como é que funciona essa escolha aí? Pastor, uma das perguntas que a gente também recebe bastante. Primeiro, você tem que estar frequente à igreja. Sou batizado? Posso ir? Pode. Não sou batizado? Pode também. Você sabe por quê? Porque muitas pessoas que vão ali, eles vão ver o evangelho de uma forma diferente. Às vezes o culto é algo onde Deus se faz presente, mas naquele lugar é um lugar onde as pessoas vão para ali para buscar. E as pessoas, por exemplo, estou na igreja há 2 meses, pastor, estou na igreja 3 meses, eu quero participar. Você é muito bem-vindo. A gente leva pessoas acima de 15 anos. Por quê? Porque é um lugar mais de um retiro espiritual, onde pessoas assim, já começam a ter uma maturidade, um entendimento do que é aquilo da parte de Deus. Então vamos lá, pastorzão. O nome Casa do Oleiro saiu de Jeremias capítulo 18, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te, desce à Casa do Oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à Casa do Oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou-lhe a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pastor Jefferson, aqui nasceu o nome desse retiro espiritual. Agora vamos levar para dentro do texto, para a pessoa entender também o que acontece lá, qual é o intuito da Casa do Oleiro. Dentro de Jeremias capítulo 18, por que Deus levou o profeta Jeremias até aquele lugar? O que você entendeu?
nós podemos aprender nisso aí? Pastor, o que a gente entende, o que a gente ensina, o que a gente aplica aqui nesse texto? Tem momentos na nossa vida que a gente tem que desligar de algumas coisas do dia a dia. A gente tem que sair da rotina, do cotidiano, a gente tem que sair da vida que a gente leva normalmente. E aqui quando Deus vai dizer assim, ó, levanta e desce à casa do oleiro. O que Deus estava falando para Isaías? Eu preciso de um particular contigo. Eu preciso de ter um relacionamento assim, mais próximo de você. Você sabe por quê? Eu já trabalhei em duas áreas que me chamou muita atenção. Lá na casa do oleiro eu estava pensando. Eu trabalhei numa fundição. Legal, pastor. E eu trabalhei numa cerâmica, onde que produzia tijolo. Todos sabem, que mexe com barro. Sim. A fundição é o quê? A fundição, você tem um gabarito para você fazer esse copo, você vem e derrama uma coisa aqui dentro, ele vai formar um copo. Mas a cerâmica não, você pega o barro, você molha ele, você joga ele, mistura ele e ele faz um tijolo. Se o tijolo não tiver da forma que o dono quer, o que ele faz? Ele joga para lá. Eu creio e eu tenho a certeza que que Deus quando chega até Jeremias para dizer assim, olha, eu não quero ser você que seja conforme as coisas acontecendo. Quero que você desça até a olaria, até no lugar onde eu quero ter um tratamento especial para você, para que você entenda o que Deus tem na sua vida. Então, resumindo, Deus levou o profeta para lá para que ele entendesse o agir do Senhor e a maneira que Deus gostaria que ele fosse. Com certeza, por quê? Às vezes na correria do dia a dia, Deus fala tanto conosco, Deus fala todas as horas com a gente, mas a gente está ligado nas coisas aqui de fora. A gente é ligado no serviço, nas preocupações, nas coisas. Mas Jeremias, quando Deus chama, olha, desce até lá, que eu vou fazer ouvir as minhas palavras. Então o que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, desce até a casa do oleiro, que eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. E nesse retiro de praticamente 3 dias, é isso que Deus faz conosco. Deus nos afasta da correria do dia a dia e nos leva para lá para a gente aprender e ouvir as suas vozes. É isso aonde eu queria chegar. É um ambiente, onde a gente vai para ali, onde a gente não tem, não busca nada aqui fora, somente ali as pessoas se reúnem para quê? Para buscar a presença de Deus. E ali Deus vai, através de palavras, ministrações, louvores, orações, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos mostrando a ouvir, a buscar ainda mais a presença de Deus. Ótimo, pastorzão. E o que Jeremias, quando Deus fala com ele, a Bíblia diz que ele obedece imediatamente, ele vai até a casa do oleiro, que é uma olaria, como você disse, lugar onde se faz vasos, né? Telhas. E quando ele chega ali, ele viu uma cena, ele viu o oleiro trabalhando, mas o que ele viu e aprendeu na casa do oleiro? Que isso aqui também é essencial, que se ele fosse lá e não aprendesse, também seria inútil. Tem muitas pessoas que vão para a casa do oleiro também e voltam com a vida igual. Então, para que haja esse impacto, o que Jeremias viu e aprendeu na casa do oleiro? Depois a gente aplica para o retiro. O que Jeremias vê? Quando ele chega ali, ele vê o oleiro fazendo um vaso, amassando, moldando, como se fosse esse copo bonito. Porque antes desse copo se tornar copo, ele era uma matéria comum. O que Deus estava ensinando para Jeremias? Olha, se você estiver nas mãos certas, no lugar certo, diante das pessoas certas, eu posso te fazer uma pessoa nova, uma pessoa diferenciada, entre aspas. Por quê? Pessoas vão até a olaria, olha ali e vê o primeiro vaso que tem. E às vezes aquele vaso que está encostado, às vezes ele tem uma rachadura. Às vezes ele está pintado, mas você não vê o que está no interior dele. Mas quando ele está na mão do oleiro, o que Jeremias está aprendendo ali? Olha, ele está nas mãos do oleiro. O homem está fazendo o barro, que é Deus ali naquele lugar. E o barro somos nós. Qualquer rachadura que faz, o que ele faz? Ele desmancha e faz para fazer perfeito. Você sabe por quê? Deus não faz nada pela metade. Deus não deixa sair dali um vaso remendado, ou um vaso trincado, ou um vaso de qualquer maneira. Deus, às vezes, ele é necessário nos quebrar 2 ou 3 ou 4 vezes para nos fazer um vaso novo, perfeito, para que as pessoas olhem e vão dizer, olha, aquele vaso foi feito pelas mãos de um profissional capacitado, a qual fez desse vaso um vaso de valor. Trazendo para a casa do oleiro. Sim. É assim somos nós. Nós chegamos ali rachados,
Nós chegamos ali, às vezes, vestindo uma capa que não é nossa, nós chegamos ali, às vezes, com a postura que a qual nós olhamos, nós achamos que nós somos o tal. Mas quando se trata ali da casa do oleiro, ali está o oleiro que é Jesus. Ali ele pega, ali ele vai nos quebrando, ali ele vai nos refazendo, ele vai nos tornando uma nova pessoa. E quando a gente pensa que a gente está se tornando da forma que a gente quer, vem Deus e olha, vê algumas feridas, algumas marcas, nossa, o que ele faz? Ele nos quebra primeiro e nos refaz tudo novo. Você sabe por quê? Porque Deus ele é perfeito em tudo que ele faz, pastor. Deus ele tem a perfeição tão grande que ele pode nos quebrar 5, 6 vezes, mas se a gente tiver sido quebrado por ele, ele vai nos levantar, vai nos fazer um modelo, vai nos fazer algo como a vontade dele. Pastorzão, que ótimo, meu amigão. Então vamos lá. Jeremias foi na casa do oleiro, aprendeu tudo isso, que Deus é soberano, tudo tem que ser do jeito dele. E quando Jeremias saiu de lá, qual foi o maior desafio que o profeta Jeremias enfrentou? Que a partir do momento que você tem um encontro com Deus, não é por acaso, alguma coisa Deus quer de nós. E aplicando também para a casa do oleiro, a partir do momento que nós vamos para lá, ficamos 3 dias, a gente volta aqui transformado, mudado. Mas agora, qual que é o nosso desafio também? Porque em Levítico 6, 12, 13, vai dizer assim, o fogo tem que arder continuamente no altar. Ou seja, não é só 3 dias de retiro que vai mudar a vida da gente, né? Então, a gente tem que ir para um lugar igual a esse e saber aquilo que Deus tem para nós e qual que é o desafio dali. Quando chega aqui no domingo, acabou o culto, e daí? O que Deus quer de nós? Então, vamos falar primeiro de Jeremias, qual foi o maior desafio dele, e depois qual que é o maior desafio do pessoal que volta do retiro Casa do Oleiro. Pastor, a sua pergunta, o que Jeremias aprendeu naquele lugar, para ele trazer para o povo a qual ele estava vivendo? Primeiro, porque as pessoas se convertam dos seus maus caminhos, se convertam dos seus pecados, que a gente possa, que eles possam olhar e ver a Deus sobre todas as coisas, porque servir a Deus de qualquer maneira não é aquilo que Ele quer na nossa vida. E o barro ali, quando ele amassava o barro, quando ele fazia um novo vaso, era para ensinar para aquelas pessoas, para dizer assim, olha, vai ser necessário quebrar quantas vezes para que vocês possam se fazer diferente. E lá na casa do oleiro, exatamente isso. O que a gente aprende ali, a gente não pode guardar só naquilo ali. Aquela chama, aquele fogo que a gente chega aqui no domingo, que aquele brilho do Espírito Santo não possa ficar só em nós. A gente tem que falar do amor de Deus, mostrar para eles o que Deus faz na vida de cada um. E que essas pessoas que passaram por último nessas últimas semanas, que eles possam entender o que eles receberam ali, que eles possam ser boca de Deus na vida de algumas pessoas, incentivá-los a buscar algo da parte de Deus, porque o momento que nós vivemos, que nós passamos, que nós enfrentamos todos os dias, se não fossem as misericórdias de Deus a cada dia, quem seríamos nós? Deus ele ainda tem um propósito, ele ainda tem promessa na vida de muitas pessoas. E às vezes algumas pessoas têm se deixado levar pelo momento, mas não é o momento que vai justificar aquilo que Deus tem na nossa vida. É aquilo que Deus tem como propósito e como promessa. Então a casa do oleiro é um lugar onde a gente se reúne, a gente desce e ali Deus faz algo lindo da parte dele. Primeiro, ele nos quebra, nos faz conforme a vontade dele e nos enche do poder de Deus. Pastorzão, a última pergunta para nós encerrarmos. Então, sempre quando nós temos um encontro com Deus, não é para a gente continuar igual, é para a gente ter a vida mudada. Além de nos mudar, agora vamos mudar a vida do outro. Mudar no bom sentido, que quem muda é Deus, mas nosso papel é ajudar, é falar, é incentivar. E para terminar, esse período que você está à frente, você é a pastora Lídia, conta para a gente aí de forma bem rápida, alguns testemunhos, não precisa citar nome, por questão de ética, claro. Sim. Conta alguns testemunhos de pessoas que participaram da casa do oleiro, que não queriam ir, às vezes estavam com uma barreira, ou com casamento, ou não sei, alguma área bem arrebentada, que depois da casa do oleiro, a vida deles foi impactada. Pastor, eu vou trazer um geral da casa do oleiro. O pastor Eliezer, quando iniciou esse trabalho lindo,
diante de Deus aqui, com as bênçãos do Senhor, a gente tem visto o quanto as pessoas têm crescido. E o maior testemunho que a gente vê é principalmente nos últimos batismos. As pessoas que muitos nem queriam estar lá, mas depois que foram ou passaram por lá, eles se acharam na presença de Deus, se encontraram o caminho. Muitos hoje estão aqui no altar, dando uma saudação. Muitos estão intercedendo. Muitos estão buscando cada dia mais a presença do Senhor. Sabe por quê? O maior testemunho é quando a gente vê uma transformação de vida genuína. Nesse próximo batismo que vão ter, se não me engano, 5 ou 6 pessoas que vão estar passando pelas águas. Só isso, isso mostra o que Deus faz naquele lugar. Pessoas que vinham simplesmente ao culto, e quando eles se acharam na casa do oleiro, eles tomaram a posição, se posicionaram e se colocaram na mão do oleiro. Esse é o nosso maior testemunho. Porque conversão de vida, o maior testemunho é quando a gente muda. É o propósito que Deus tem na nossa vida. Porque quando a gente está naquele lugar, Deus ele fala tremendamente aos nossos corações. E aqui é o testemunho que eu posso dizer no geral, é quando as pessoas verdadeiramente se arrependam, se aceitam Jesus como o único suficiente Salvador, e o principal, quando eles morrem para este mundo e nascem uma nova criatura. Mas a pastora Lidiane é um dos trabalhos que nós amamos, porque é um lugar onde não tem visibilidade do mundo aqui fora, é um lugar onde se fecha, mas aonde Deus manifesta a sua glória. E o que nós mais amamos neste lugar é vendo a transformação das pessoas. Pastorzão, aperta a minha mão aqui. Obrigado, parabéns por esse trabalho tão lindo. Ano que vem tem mais, pessoal. Ano que vem você que não fez, se organiza aí para participar. Depois a gente vai passar as datas certas. E você que fez, agora venha para nos ajudar, para somar, para contribuir. A gente sempre explica aqui que a Casa do Oleiro, pessoal, nada mais é que mais uma estratégia que Deus nos deu para salvar vidas, para ganharmos almas, e nos ajude em oração por esse trabalho tão maravilhoso. Do mesmo jeito que Deus mudou a vida de Jeremias e mudou a vida daquele povo, Deus também tem feito isso na vida de muitas pessoas. Pastor Jefferson, espera o pessoal aí para a gente dar encerramento. Pessoal, muito obrigado. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Só lembrando que dessa última Casa do Oleiro, as Batista Ágapes levaram quase 90 pessoas para abraçar. Então é um marco que tem sido em cada igreja, em cada ministério. E ali o nome de Jesus, somente o nome de Jesus tem sido glorificado. Porque é Ele que tem mudado, Ele tem transformado, Ele tem restaurado. E que Deus abençoe a cada um. O ano que vem, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui para falar mais da Casa do Oleiro e contar as bênçãos que o Senhor tem feito. Obrigado, pastor. Galera, fica aí, tem mais coisa boa aqui no programa. Deus abençoe. Valeu, pastor Jefferson. Vamos lá para o próximo quadro. Um abraço. Pastor Jefferson, uma bênção, um abraço para ele, para a pastora Lide, Casa do Oleiro, sempre especial. Vamos agora para o nosso quadro do irmão Zilton. Bom, meus amigos, esse é mais um Na Mesa com Jesus, essa mesa de comunhão, este lugar onde nós falamos sobre Jesus e todos os seus feitos e maravilhas. E hoje eu tenho o prazer de estar com meu amigo Tiago Silveira. Tiagão, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Cumprimento pessoal, fale um pouco de você. Pessoal, boa noite, prazer, é uma honra estar aqui, acompanhado do Zildo, poder falar de Jesus. Vamos aproveitar esse momento. Meus amigos, hoje nós iremos falar sobre uma mesa que está no livro de Gênesis. Nós iremos falar um pouco sobre José. O pastor já nos explicou várias vezes, mas é sempre bom lembrar que José também é uma tipologia de Jesus, pelas suas atitudes, por tudo aquilo que lhe aconteceu, suas perseguições, seu sofrimento e o seu cuidado em ser um provedor e cuidador do povo de Deus, por uma promessa de proteção e alimentação num tempo de escassez e fome. Então hoje nós iremos nos atentar ao texto do capítulo 43, versículos 1 adiante, mas para nós ganharmos um pouco mais de tempo, nós não iremos ler. Então se situe aí na sua Bíblia, já comece a ler o texto, porque nós iremos falar sobre quando os irmãos de José se apresentam perante a ele, a reação e as atitudes que José teve com eles e o quanto isso pode impactar na nossa vida. Tiagão, esse texto é rico de informações. A gente sabe que até para a gente falar em pouco tempo fica apertado. Mas eu gostaria que você me dissesse o que esse texto te disse, o que ele fala ao seu coração. Bom, José é uma história na Bíblia que mexe muito comigo, né? Eu particularmente gosto muito do texto, porque, como você mesmo disse,
ele tipifica Cristo. E aí, se tipifica Cristo, falou basicamente tudo. E aí, nessa passagem, nesse texto que a gente escolheu, ele fala justamente de muitas das características que Cristo propõe e expõe para a gente, né? Ele requer e ele apresenta, ele fala, eu tenho isso para vocês. E assim, de maneira geral, é uma passagem, uma vida de um homem que me inspira muito, porque ele viveu muitas mesas, vários tipos de mesa, mesas boas, mesas ruins, mesas que trouxeram sofrimento, mas mesas que trouxeram crescimento e que trouxeram transformações na vida dele. Então, é uma passagem que vai falar de experiências com Deus transformadoras. Tiago, nesse assunto de mesa, como você mesmo disse, né, a mesa ela tem essa característica, né? A mesa ela revela. E esse poder revelador da mesa, ele sempre vai trazer para nós uma concepção de ambientes, lugares, de responsabilidades e deveres. E eu gostaria que você pontuasse algumas coisas que você recebeu dessas mesas. Bom, de várias das lições que a gente pode tirar dessa passagem, desse texto, eu separei algumas características, né, que são voltadas para a mesa, né? A primeira delas que eu vejo é quando José os recebe num lugar público e ele ainda não havia se identificado, ele não havia se revelado como o irmão deles, como aqueles que ele conhecia, e aí ele pede para que o seu serviçal os leve para a casa dele. E aí eu entendo que mesa, além de ter tudo isso como comunhão, como troca de experiências, também tem que haver um preparo. Tem que haver uma separação de tempo, tem que haver uma separação de local, de horário. Muitas vezes a gente precisa separar esse momento, seja com um amigo, com um irmão, seja com a família, seja com o próprio Deus. A gente precisa se dedicar e entender que não é só passar tempo, é como passar esse tempo. E a preparação, ela dá base para que tudo isso aconteça. A gente tem que ter comunhão, né, Tiago? Essa priorização da mesa, né? A gente trazer a mesa não como, não vamos sentar aqui como algo corriqueiro, mas ter uma oportunidade e gastar tempo nisso, né? José, ele nesse momento, ele poderia ter tratado como todos, mas tem pessoas que precisam de um cuidado a mais na mesa. E o que mais, Tiagão? O que mais que você pode... É justamente isso, é dar a importância que aquele momento tem que ter para ele, para o outro, para Deus, né? E outras características que eu vi, quando ele os leva para sua casa, eles estão amedrontados, com medo, achando que na verdade eles estão indo para serem punidos, porque eles haviam levado uma oferta e não tinham pago com aquele valor, aquela quantia. E aí, na verdade, esse serviçal vai lá e fala, fique em paz, o Deus dos seus pais proveu essa bênção para vocês. E aí, no mesmo tempo, eles trazem Simeão, que havia ficado como seguro, como garantia de que eles retornariam. Então eu entendo que na mesa que o Senhor prepara para a gente, nessa passagem, além de Ele tirar os nossos medos, Ele também traz libertação. E essa é uma das lições que eu entendo que José mostra através dessa mesa, que além de tirar os medos, as culpas que nós temos, Ele também mostra que a gente pode e deve ser livre, porque é isso que a comunhão e o contato com o Senhor traz para a gente, liberdade. Sem contar que a mesa que Jesus prepara, Ele é o próprio provedor, né? Às vezes a gente fica, eu estou na mesa com Jesus, o que eu tenho para oferecer para Ele? E aí vem Simeão e fala assim, olha, pera lá, o seu Deus já proveu tudo que era necessário. Não importa o que você carregue e queira ofertar a Deus, é mais sobre o que Ele fez do que sobre o que nós fazemos. Perfeito. Um outro ponto dessa mesma mesa, quando eles chegam na casa de José, o rapaz que os recebe, ele dá água para eles beberem, ele dá água para que eles lavem os seus pés e dá ração para que os seus jumentos possam se alimentar. E aí a gente pensando no que tudo que os irmãos haviam feito, Deus derrama ali naquele momento de mesa, demonstra mais uma vez a sua misericórdia e a sua graça. O que eles mereciam receber, eles não recebem. E aquilo que eles não mereciam receber de bom, eles também recebem. Então, é a misericórdia e a graça na sua prática da mesa. Para quem diz que graça é só no Novo Testamento, a gente está vendo aqui no livro de Gênesis uma demonstração da graça. E mais uma vez a gente entende que todo governo começa com a bacia para lavar os pés. O homem mais alto do Egito, Faraó, tinha autoridade, mas quem tinha governo era José. Ele prepara um ambiente onde
a toalha e a bacia para lavar pés estavam visíveis. Ninguém será tão grande a ponto de não se curvar para limpar os pés de alguém. Perfeito. Um outro ponto que essa passagem traz é justamente isso. Na saída dos irmãos, José prepara ali um momento para que ele consiga prender Benjamim para ver qual é a reação deles. E aí Judá vai e faz uma súplica para ele e conta toda uma história de que o pai já havia sofrido e que ele não aguentaria e não suportaria a perda de mais um filho. E aí se propõe ficar no lugar de Benjamim, a ponto de ele perder a vida dele, servir com a vida dele para que o irmão não ficasse. Mas foi justamente esse Judá, em que lá em Gênesis 37, quando eles jogam ele numa cisterna, é ele que dá a ideia de vender José como escravo. Então, na mesa que o Senhor prepara, o Senhor também traz regeneração. Aonde você um dia errou, um dia pecou, falhou, o Senhor te dá a oportunidade de falar: ei, eu te quero tão perto de mim, que você tenha a condição de mudar aquilo que você já fez errado e fazer certo. Sabe, Tiago, você falando nisso, meu coração queima, porque nós estamos tão acostumados a pregar sobre a lei da semeadura. O semeador saiu a semear, e ali ele semeou num solo pedregoso, à beira da estrada, numa terra com espinhos, numa terra endurecida, na terra boa. Só que a gente se atenta tanto a solo e se esquece do poder da semente. Porque em todos os solos a semente frutifica. E às vezes nós somos essas pessoas que querem semear algo, e estamos tão preocupados com o solo e estamos retendo semente. E o mais importante não é o solo, porque Judá era um solo pedregoso, difícil, mas o Espírito Santo é quem trabalha solo. A semente não muda, mas o solo muda. A gente aprende com José que o solo do coração do irmão, que era um solo duro, onde o amor não entrava, com o tempo, com o sofrimento e um Espírito Santo que ara com a dor, porque o Espírito Santo ele não vai trabalhar de forma leve, ele ara aquele solo duro. E ali a gente já vê alguém que faz o que Jesus diz, né? Que dá a vida em favor do irmão. E esses momentos são importantes justamente por isso. Você falou que a gente às vezes enxerga a semente, não enxerga o solo. E aí essa mesa, mas na sequência José vai se apresentar e vai falar: ei, eu sou o irmão de vocês, sou aquele que vocês venderam, mas não se preocupem. Então o que a mesa traz, mais uma vez, de lição, de característica? Que aqueles que se sentam à mesa para ter comunhão com esse Deus, ele se revela além daquilo que outros que não se sentam à mesa não revelam. E além de ele se revelar, ele também perdoa. E aí, o interessante de perdão é que eu sou formado em engenheiro e na química tem os sufixos e os prefixos que vão classificar se aquela mistura ela é maior ou menor, se tem mais ou menos moléculas. E aí o máximo é o peróxido. E aí quem ama, doa. E aí quem ama muito, além da conta, perdoa. E aí o Senhor perdoa a gente. E aí José, como um tipo de Cristo, perdoa os seus irmãos. E a mesa traz revelação e traz perdão. A mesa ela revela também propósito, né? Porque José logo depois ele diz: olha, não se culpem pelo que aconteceu. Eu vim na frente para preparar um lugar para vós. Porque a mesa, além dela preparar o nosso coração, o nosso caráter, ela mudar o nosso interior, ela, antemão, ela é uma mesa que vai fazer o propósito do reino. Ela sempre vai prevalecer a vontade de Deus. E é interessante quando a gente fala sobre essa questão do perdão, porque todas as vezes que algo muda na nossa vida, a gente fala assim: mudou a estação. E quando o inverno vai passar para o verão, a gente não sente. Você está numa estação fria e vai entrar numa estação de extremo calor. Mas todo perdão vai exigir humildade dos dois lados. O inverno ele tem que esquentar o máximo que ele consegue. O verão tem que esfriar o máximo que ele consegue, para assim poder transicionar sem ferir e sem destruir todos aqueles que estão ao redor. E assim funciona com o perdão. Quando eu me disponho a pedir perdão, eu tenho que me doar ao máximo. Mas aquele que está ferido, ele vai ter que se diminuir também, para que a gente consiga transicionar sem ferir um ao outro. Perfeito, perfeito. E assim, para fechar da minha parte, sobre esse texto, sobre essa mesa, a gente vê a parte da recompensa.
E toda mesa tem como propósito uma recompensa. E a gente vê que eles se maravilharam, os 10, mas que Benjamim recebeu uma porção que era 5 vezes maior que a deles. E aí, nesse ponto, eu entendi que Deus estava querendo me mostrar a respeito de pessoas que às vezes valorizam testemunhos grandes, testemunhos fortes, de pessoas que foram longe, que se desviaram e fizeram coisas que a gente se espanta e que depois vem a conversão. E isso é lindo, isso é evangelho. Evangelho é isso. Mas nesse ponto, nessa mesa, com a recompensa de Benjamim sendo maior, Deus queria mostrar, e José quis mostrar para eles, que aqueles que se sentam à mesa, que não se curvaram diante do pecado, que não se afastaram de Deus, que não quiseram aventurar e viver os seus devaneios, esses têm porção 5 vezes maior. Porque maior não é o testemunho, sim o zelo que se tem. E a palavra do Senhor fala que Deus tem prazer na obediência e não no sacrifício. Paulo vai nos dizer que o Senhor é galardoador dos seus. E muito mais do que adquirir tesouros na terra, é garantir galardão no céu. Tiago, galera, não tem o que dizer. Que essa mesa, da mesma forma que ela tem nos impactado aqui neste momento, e eu falo isso segurando lágrimas, ela também possa impactar você. E que a sua mesa possa te revelar propósitos, que ela possa te revelar humildade, que ela possa liberar perdão, que ela possa ressignificar a sua história, que ela possa transformar o solo do seu coração e que você possa, assim como José, se parecer um pouco mais com Jesus. Tiago, muito obrigado. Eu que agradeço. Até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém. É com o Senhor, pastorzão. Ô Zilton, obrigado por esse programa. Esse foi o último programa na Mesa com Jesus. Agora o Zilton vai começar com um novo quadro. Você vai gostar muito. Conferir a agenda da igreja? Vamos lá. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração. De joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, é onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo, nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E, além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a Rádio Liberdade FM, às 11 horas, confere o link, e às 14 horas, a Rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com, e a TV Agape. TV Agape, toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. TV Agape é uma bênção. Espero que você esteja gostando. Não esqueça de dar o like nem de compartilhar. Agora o quadro com a minha irmã Adrila. Olá, meus amigos. Cumprimento todos vocês com a paz do Senhor.
Hoje eu tô aqui para falar mais um pouquinho sobre Bíblia, sobre devocional, sobre o Salmo 119 e sobre alguns livros aí que nós vamos pincelar bastante para você entender o que se trata cada um assunto deles. Na semana passada nós falamos sobre os profetas maiores e hoje eu quero iniciar os profetas menores da Bíblia. Como eu disse, ele não quer dizer que eles sejam menores ou menos importantes, mas que os livros são pequenos, né? Tem menos extensão, perdão. Então, que você entenda isso de profetas maiores e profetas menores. Hoje nós vamos falar de Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas, que são os primeiros 5 livros ali dos profetas menores. O livro de Oséias relata basicamente quando Israel estava num momento de declínio espiritual muito grande, e aí Deus pede a Oséias, que era um profeta, para se casar com uma prostituta, para simbolizar a repulsa que ele tinha quando Israel, que era o seu povo, compactuava com outros deuses. É um livro que fala amplamente sobre misericórdia, sobre juízo, e é um livro que prega o arrependimento e a mudança de rota. Um detalhe, antes de continuar, como eu disse na semana passada, os livros dos profetas menores e maiores sempre retratam bastante sobre arrependimento e sobre juízo. Então, você vai encontrar bastante esse assunto aí nesses livros. O livro de Joel fala bastante de oração, de jejum, e ele prega também claramente sobre o arrependimento e o juízo, como eu falei. Existe uma praga de gafanhotos nesse livro, uma seca, e ele compara isso com os finais dos tempos, né? Ele traz isso como juízo e como seria a vinda do Senhor. Então, é um livro muito interessante da gente estudar, da gente ler. O livro de Amós também está nessa mesma linha de pensamento, só que fala bastante sobre justiça social. Então, é um livro um pouquinho diferente dos outros, mas também seguindo aí a mesma linha. O livro de Obadias é um livro destinado mais ao pessoal de Edom, aos edomitas. Por quê? Eles foram muito hostis com o povo de Israel. E aí Deus não se agrada, isso desperta a fúria, a ira de Deus. Então fala bastante sobre a destruição específica desse povo. E o livro de Jonas é um livro onde a misericórdia de Deus ela é estendida ao povo de Nínive. E Jonas ele é escolhido para levar uma palavra de arrependimento para aquele povo. Só que Jonas ele é muito teimoso, ele acaba fugindo e é engolido por um peixe. Essa história é bastante conhecida. Então essa história trata também sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus sendo estendida a um povo que não era o povo de Israel, mas também sobre o chamado de Jonas. É um livro espetacular. Eu te aconselho a estudar bastante, com bastante atenção, porque ele é muito rico de detalhes. Agora, abra sua Bíblia no Salmo 119. Hoje nós vamos ler só um versículo, que eu acho que ele vai ser a base para tudo, e ele é mais que suficiente. Versículo 105 fala assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É um versículo conhecidíssimo e confesso para você que é um dos meus favoritos da Bíblia, porque ele retrata muito bem a minha relação com a Bíblia, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ultimamente nunca se viu uma geração tão bem esclarecida, tão informada, tão rápida, tão digital, né, quanto essa. Mas infelizmente também nunca se viu uma geração tão cega, tão pecadora e tão desobediente e que gosta de estar nesse meio. Então, quando se trata de falar que é uma geração esclarecida, nós não nos atentamos que também é uma geração que anda nas trevas, é uma geração que está cada vez mais distante da luz da palavra de Deus, que não concorda com a palavra de Deus, porque está tão interessada em alimentar o eu, que tem se esquecido da palavra da salvação, da palavra de Deus, da palavra que é a verdade, o caminho e a vida, né? E hoje eu quero falar com você sobre isso. Se você seguir um pouquinho, a palavra de Deus, lá no versículo 107, vai falar assim: Minha vida está sempre por um fio, mas não me esquecerei da tua lei. Os perversos me preparam armadilhas, mas não me desviarei de tuas ordens. Quando o salmista fala aqui que a vida dele está sempre por um fio e que tem pessoas tramando armadilhas para ele, eu lembro da nossa vida, da minha e da sua vida. Isso às vezes acontece conosco. Às vezes nós estamos aqui e Satanás está ao nosso derredor, olhando e desejando uma brecha, desejando uma oportunidade para nos colocar numa armadilha, né, e para tirar a nossa vida do foco. E às vezes a nossa vida é isso, né, tá num fio mesmo. E hoje eu quero falar com você sobre como você tem levado a sua vida. A palavra de Deus, ela tem sido luz para os seus pés? Ela tem sido luz para o seu caminho?
É ela que você tem usado para direcionar a sua vida? Esse salmo fala muito sobre isso e ele fala muito comigo ao meu coração. Por quê? Como que nossa geração hoje tem levado? Como que nossa geração hoje tem sido direcionada? Infelizmente não é pela palavra, né? E é por isso que nós vemos tantos jovens, tantos adultos, tantas famílias caindo em armadilhas, porque elas não têm tido a palavra de Deus como foco. E hoje a palavra de Deus é um aviso, né? O devocional é sobre isso, que nós possamos usar a palavra de Deus para direcionar a escuridão das nossas vidas, para que nós saiamos das trevas da maneira correta e que nós não venhamos colocar o nosso eu, o nosso achismo, os nossos pecados, as nossas vontades, a nossa carne à frente, mas que nós possamos usar a palavra de Deus, que é luz para tudo isso. Imagina como se você estivesse no escuro, como se você não estivesse vendo nada, e a palavra de Deus, ela fosse como se fosse uma lâmpada, direcionando um passo. Quando você anda mais um pouquinho, ela direciona o outro passo. E é dessa maneira que a palavra de Deus tem que ser nas nossas vidas. Ela precisa ser aquilo que nos dá direção. Hoje a pergunta que eu quero que você reflita é: o que tem te direcionado? O que tem iluminado suas vidas? O que você tem feito e como que você tem andado perante essa escuridão que nós estamos vivendo no mundo de hoje? Nós estamos vivendo momentos de trevas, né? Graças a Deus nós temos o Espírito Santo ao nosso lado, mas existem pessoas que ainda não o conhecem e vivem o mundo de trevas. Como é que nós temos feito para levar a luz para essas pessoas? Ou como é que nós temos nos posicionado diante dessas trevas? Será que nós temos usado a palavra que é luz para os nossos caminhos? Porque é ela que é a única luz. É só essa a palavra que consegue solucionar toda essa escuridão que nós estamos submetidos a passar. Então, que hoje você reflita e que, em nome de Jesus, se você estiver usando outra coisa para iluminar e direcionar a sua vida, que você lembre-se que a palavra de Deus é quem vai te livrar das armadilhas. A palavra de Deus é quem vai salvar a sua vida desse fio de escuridão que estará aí por vir nos próximos anos e nos próximos capítulos das nossas vidas. E é isso, espero que essa palavra tenha falado com você. Se você ainda não fez seu devocional, não deixe de fazer, ainda dá tempo. E eu espero que essa palavra tenha te abençoado e te alcançado, tanto você quanto a sua família. Fica com Deus, até a próxima. Esse também é o último quadro da Adrila. A Adrila vai começar também com um quadro que, da mesma maneira do Zilton, vocês vão ser edificados. Pessoal, vamos por aquele quadro também que eu gosto demais, o testemunho, para a gente ver e ouvir aquilo que Deus tem feito na vida de algum irmão. É isso aí, pastor Wallace. Nós estamos aqui na congregação do bairro Serra Negra, que é comandada pelo nosso amado pastor Arnaldo. Estamos aqui como pessoa de peso, nosso diácono Diogo. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Diogo, pode nos contar aquilo que o Senhor tem feito em sua vida? Bom, eu quero falar um pouco do que Deus fez na minha vida nesse ano que se passou em 2022. Recentemente em julho, fez um ano em julho, que eu sofri um grave acidente na minha empresa, onde eu trabalho. Eu sou mecânico de caminhão e em pleno sábado eu sofri um acidente gravíssimo. O caminhão acabou prensando minha coluna e assim, foi um momento complicado porque naquele momento eu pensei que eu poderia perder a vida ou nunca mais andar. E na hora do acidente eu senti que minha coluna quebrou. E assim, eu não fiquei desesperado porque eu sabia que Deus estava trabalhando, mas me veio a preocupação com minha filha, com a minha esposa. E a única pessoa que eu pensei em ligar foi o pastor, porque eu sabia que ele ia saber conduzir a situação. E eles perguntando, aí eles conseguiram, eles nem deixaram eu tocar no telefone porque eu não conseguia mexer. E nisso eu fui para o hospital e aquela preocupação com a minha coluna, os médicos. E acabou que isso foi dia 2, num sábado. E eu cheguei no hospital, estava muito sujo, não conseguiram me dar banho direito. E aquela peleja eu não conseguia me mover, estava doendo muito, só que eu sabia que Deus estava intervindo, sabe? E eu lembro direitinho, quando minha esposa chegou e o pastor chegou junto com ela, me bateu um desespero, sabe? Mesmo a gente sabendo que Deus está trabalhando, às vezes a gente esquece o Deus que a gente serve. Então, assim, naquele momento eu me desesperei por dentro. Eu não demonstrei, não consegui nem chorar,
mas por dentro eu estava muito aflito. Só que aí o pastor me acalmou, minha esposa me acalmou, e eu via que os médicos ficavam conversando por fora. E eu lembro que chegou determinado o médico lá, o doutor Gustavo, que foi o cirurgião, ele não estava lá. Aí veio o outro doutor Gustavo, que é o médico-chefe lá da emergência. Aí eles estavam querendo me levar para Uberlândia. Aí eles ligou pro médico e falou, não, ele não pode nem mexer. Então assim, aí ele veio, graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, só que foi um momento muito difícil. Não, depois do acidente, fiz a cirurgia, foi uma beleza, só que a recuperação que foi mais complicado. Fisioterapia, assim, meus patrões me deu total apoio, assim, eu sempre falo que eu sou muito grato a eles, porque Deus, o que Deus fez na minha vida através deles, eu sempre vou ser grato a eles por isso, e a Deus também. Então, assim, para mim, a mão de Deus foi, desde o momento do acidente até hoje, quando eu lembro, eu vejo que Deus ainda é um Deus que faz milagres. Porque o médico olhou para mim e falou, Diogo, por 2 milímetros você não andaria mais, ou talvez você nem se mexesse. Porque assim, depois eu posso até mostrar as fotos, eu peço o pastor para enviar para vocês, quebrou aqui 2 vértebras, uma trincou e a outra quebrou de separar o osso. Aí eu fiz a cirurgia, coloquei 8 pinos, e 2 placas de uns 3 centímetros mais ou menos na coluna. Então assim, e hoje eu pude voltar a trabalhar normal. No começo eu não conseguia segurar nem minha filha. Então assim, todo momento eu vejo a mão de Deus, porque não era nem para mim estar vivo. E hoje eu poder andar, poder correr, jogar bola, voltar a trabalhar naquilo que eu fazia antes, assim, embora seja com alguns cuidados, questão de peso, essas coisas, mas eu posso fazer aquilo que eu fazia antes. Então, assim, em tudo que aconteceu comigo nesse ano de 2022 e até agora, eu vejo que ainda a gente serve um Deus que faz milagres. Amém. Que bênção. Esse é o Deus que você também que está nos assistindo serve. Deus que não se baseia nos laudos médicos, né? Mas sim, a palavra dele é a final. E o Diogo está aqui como prova, né? Creio que se os médicos falaram ali que você não poderia nem se mexer, com certeza, né, Diogo? Era algo que poderia te limitar muito. O Diogo está aqui hoje, ó, sentadinho aqui, né, Diogo? Aqui em cima desse altar, para testemunhar. E a gente quer, né, dar toda a honra e glória ao nome do Senhor. E te agradecer, Diogo, por compartilhar com a gente. Que o Senhor continue te abençoando ricamente. Amém. Com você, pastor Wallace. Depois desse testemunho edificante, não esqueça de dar o like e compartilhar. Agora chegou o momento da palavra, segunda parte da mensagem aí da Ana, quando gera o seu filho Samuel. Vamos ouvir a palavra. Vamos lá para a segunda parte da mensagem, 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. E então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? E após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nem voz alguma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramada a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. E então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizestes. E disse ela, acha a tua serva graça diante de ti, e assim a mulher se foi o teu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui tão conhecido, quem não conhece a história de Ana, que gerou Samuel, que se tornou um grande juiz, sacerdote e profeta,
hoje é a segunda parte da mensagem, nós te lembramos que essa família aqui, Eucana e Ana, eles viveram num momento muito conturbado de Israel. Só você ler o livro de Juízes, o livro de Juízes é uma extensão, o livro de 1 Samuel, é uma extensão do livro de Juízes, e o livro de Juízes termina dizendo que não havia rei em Israel e cada um fazia o que é certo. O texto quer dizer, tamanha decadência espiritual. Sempre quando fala de rei, fala de governo. Já pensou você viver num lugar que não tem governo, que não tem regra, e que cada um fazia aquilo que é certo? Deus havia sido deixado de lado. E é nesse contexto que essa família vive, o pessoal afastado de Deus. E quando eles se casam, o fato de Ana não poder ter filho, dentro do contexto, um homem, ao se casar com uma mulher infrutífera, ele poderia arranjar uma outra mulher que era chamada de concubina. A Ana continuava sendo a esposa. O papel da concubina era lhe gerar filhos. E isso Penina fez muito bem. Penina lhe dava filhos um atrás do outro. Agora, imagina o sofrimento de Ana, viver num lugar corrompido, seu lar dividido, a sua rival, que é a Penina, lhe dava filhos, e a Bíblia faz questão de dizer que ela a irritava. Olha o sofrimento de Ana. A única coisa que Ana queria, pessoal, era ter um filho, nada mais, como todo mundo tem, mas ela não conseguia. Tudo contribuía para com que essa mulher parasse, mas Ana tinha algumas virtudes, porque a Bíblia faz questão de dizer que todos os anos ela ia para a casa do Senhor adorar a Deus, mesmo sendo uma obrigação dos homens. Mas ela falava, eu quero ir lá, porque Ana estava dizendo, tudo pode parecer contrário, tudo pode parecer errado, mas eu vou buscar a Deus, eu não paro, eu não desisto, eu não entrego os pontos. E esse é o segredo, tudo pode parecer contrário, mas busque a Deus, adore o Senhor, não abandone a casa de Deus, continua crendo, continua clamando, porque numa dessas indas e vindas, Ana chegou triste, mas voltou alegre com o seu milagre. Vai ser assim na tua vida também. Você pode estar hoje triste, amargurado, mas você vai voltar para casa com o seu milagre, você vai voltar para casa trazendo a tua bênção. Não saia da igreja, não se afaste do Senhor, busque a Deus acima de tudo. E outra coisa, a Bíblia faz questão de dizer também que quem estava ali no tabernáculo era Hofni e Finéias. Eles eram filhos de Eli. Eli estava velho, esses dois iriam assumir o sacerdócio. O sacerdócio estava corrompido, irmãos, porque esses dois homens aqui eram adúlteros e ladrões. O que seria do sacerdócio? O sacerdócio aqui apontava para Cristo. Qual seria o fim do sacerdócio com esses dois homens? Até que Ana aparece na história, e Ana iria gerar o Samuel, que iria dar sequência ao sacerdócio. Quando tudo parecia perdido, Ana entrou em cena. Sabe o que Ana significa? Ana significa graça. Irmãos, quando tudo parecia perdido, a graça de Deus chegou, a graça de Deus apareceu, e vai ser assim na tua vida também. Tudo pode parecer perdido, mas a graça de Deus vai aparecer, a graça de Deus vai entrar em cena, a graça de Deus vai mudar a tua história, a sua vida não vai acabar desse jeito, porque a graça do Senhor vai aparecer. E Samuel nasceu debaixo dos joelhos da sua mãe. Olha, irmãos, tem milagres que nascem debaixo do joelho, é orando, é clamando e buscando. E agora eu começo a segunda parte, só te lembrei, quem diria, irmãos, que esse menino iria quebrar o silêncio em Siló, porque havia muitos anos que Deus não falava, muitos anos que Deus não falava com aquele povo, e agora por causa de Ana, nasceria Samuel, e Samuel quebraria esse silêncio. Sabe o que Deus está mandando eu falar com você? O milagre que você está buscando não vai mudar só a sua vida, não, vai mudar a vida de muitas pessoas. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, mas é tão grande que não vai abençoar só você, não, vai abençoar outras pessoas que estão à sua volta. E aí, irmãos, para a gente começar, quando Ana está no tabernáculo, Eucana pergunta para ela, por que você está triste? Agora, por que ele está fazendo essa pergunta? Simples, porque durante 3 vezes no ano, lê Deuteronômio 16:16, todos teriam que comparecer no tabernáculo para celebrar as 3 festas que Deus havia ordenado. Quando era a Páscoa, eles se alegravam pela libertação do Egito. A outra festa era o Pentecostes, eles agradeciam a Deus pela colheita, pela provisão. E a outra festa era o tabernáculo, onde eles se lembravam quando eles moravam no deserto e Deus cuidou deles. Então eles se alegravam pelas promessas que Deus havia dado. Só que, por que ele pergunta, Ana, por que você está triste? Porque dentro dessa festa, todos eles estavam alegres, gente. Todos eles estavam felizes. Dificilmente você achava alguém triste.
Como que eles iriam estar tristes se eles estavam lembrando da libertação, da provisão e do milagre? Mas Ana está triste. Por que ela está triste? Simples, porque ela era estéril. Ela não podia dar à luz. Ela não podia conceber aquilo que ela tanto gostaria. O povo estava ali para se alegrar o milagre, mas ela não tinha milagre. O povo estava ali para agradecer a colheita, ela não gerava. O povo está ali para agradecer a libertação, mas a vida dela estava presa. Então ela não tinha motivos para agradecer ao Senhor. Ela não tinha motivos para agradecer a Deus. E a Bíblia faz questão de dizer que o Senhor havia cerrado a madre dela. Olha só, esse problema aqui de Ana, preste atenção, não era que um problema físico não, porque Sara e Rebeca eram estéril, e a Bíblia faz questão de dizer que elas eram estéreis, problema de saúde, mas aqui não, o problema de Ana não era um problema de saúde, era um problema espiritual. O Senhor havia cerrado a madre de Ana. Por quê? Guarda isso aqui, irmãos, quando Deus fecha alguma coisa, é porque Ele tem um plano maior. Quando Deus fecha algo na tua vida, é porque Ele vai fazer algo maior na frente. E sabe o que Ana me ensina? Deus pode ter fechado a minha madre, mas eu não fecho o meu coração para Deus. Deus pode ter fechado algumas coisas na minha vida, mas meu coração continua aberto. Se eu estiver buscando a Deus, apesar das coisas contrárias, o meu coração está aberto para o Senhor, e coração aberto para Deus significa um campo fértil para o milagre. Coração aberto para Deus é terra boa, onde Deus vai plantar um milagre na tua vida. Sabe o que eu quero te dizer aqui hoje? Tudo pode parecer fechado contra você, mas continua com o coração aberto para Deus. Por quê, pastor? Porque o Deus que fechou, Ele tem a chave. O Deus que fechou a madre de Ana é o Deus que pode abrir a madre dela a qualquer hora. E hoje aqui nessa mensagem, Deus está abrindo algumas madres na tua vida, Deus está abrindo algumas portas, Deus está abrindo algumas situações, coisas que estavam fechadas, mas porque você buscou, porque você manteve o seu coração aberto, Deus está destravando algumas coisas aí na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, irmãos. Deus fecha algumas coisas só para a gente ter um encontro mais íntimo com Ele, porque se Deus não fecha a madre de Ana, Ana não buscava, Ana não chorava, e por causa disso Ana está recebendo o seu milagre. Olha, e para nós caminharmos aqui para o fim, todas as vezes que Ana saía da casa do Senhor, Eucana sempre oferecia para ela a melhor parte da comida, porque quando eles celebravam naquela festa, eles levavam comidas para se banquetear. E a Bíblia faz questão de dizer que Eucana dava a melhor parte para Ana, a melhor parte do cordeiro. Sabe o que Deus falou comigo fortemente? Guarda isso aqui. Às vezes nós sairemos da casa do Senhor, a gente não vai receber o milagre que a gente quer. Quantas vezes Ana saiu de lá com as mãos vazias, mas ela sempre saiu de lá bem alimentada. Ela sempre saiu de lá com a melhor parte do cordeiro. Ai, irmão, isso é maravilhoso, porque quantas vezes eu já saí de culto, eu não recebi na hora o que eu gostaria. Eu não recebi aquilo que eu vim buscar na hora que eu quis, mas eu sempre saí de lá bem alimentado. Eu sempre saí de lá com uma palavra. Eu sempre saí de lá recebendo a melhor parte do cordeiro, que é Jesus. Às vezes, hoje, no momento, você não está recebendo aquilo que você quer. Você ainda não recebeu o teu milagre, mas você está recebendo a palavra, você está recebendo o cordeiro, você está recebendo o sustento que vem de Deus. E com esse cordeiro, com essa palavra, com esse sustento, Deus vai lhe dar força, Deus vai te fortalecer, mas você não vai parar no meio da caminhada, irmãos. E para nós orarmos para terminar, a história de Ana começou a mudar. Guarda isso aqui. Quando ela se levantou, a Bíblia faz questão de dizer, e Ana se levantou e orou, clamou e buscou. Sabe quando que a nossa vida vai começar a mudar, irmãos? É quando você se levantar. Reaja, vá para o lugar certo. Não espere resultados diferentes se você continua fazendo a mesma coisa. No próximo programa eu vou falar 2 armas poderosas que Ana usou, que destravou o milagre dela. No próximo programa eu vou te dar 2 chaves poderosíssimas que vão destravar algumas coisas na tua vida, mas eu queria que você hoje reagisse. Talvez a sua situação está tão feia, você está tão abatido que você não está nem que reagindo mais.
Reaja hoje. Vão para a casa do Senhor, vão clamar, vão buscar Deus, volte a orar, volte a clamar, volte a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, volta a procurar o emprego, vão voltar a tirar essa carteira de motorista, vão voltar a sonhar com a faculdade, vão voltar a sonhar com o ministério. Reaja, porque tudo começa a mudar quando a gente muda algumas coisas das nossas vidas. Hoje a palavra de Deus para nós é hora de levantar, reagir, vamos nos colocar de pé. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Fecha teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Às vezes, como Ana, ó Deus, nós estamos no ambiente do milagre, mas o nosso coração está triste. E as pessoas que olham para nós, às vezes não entendem, perguntam por que o nosso coração está triste. Às vezes temos tantas batalhas internas, batalhas que a gente não pode contar, não pode compartilhar. Mas hoje nós aprendemos que, ainda que o Senhor tenha fechado a nossa madre, nós manteremos nosso coração aberto para o Senhor. Se o Senhor fechou alguma coisa em nossas vidas, é porque o Senhor tem algo maior para fazer e o Senhor quer nos aproximar de Ti. Ah, Deus, hoje eu aprendi também, mediante a essa palavra, que ainda que eu não receba o milagre que eu quero, eu sempre sairei com a melhor parte do cordeiro. Sempre que eu sairei da Tua casa bem alimentado e sustentado pela Tua palavra. Senhor, este homem, essa mulher que ouviu essa palavra está enfrentando tanta batalha, tanta luta, que a gente não venha desistir, que a gente não venha parar. Salva, cura, Senhor. Esse homem que está afastado da Tua igreja, que ele venha se reconciliar. Essa porta que está fechada, que o Senhor abra, cura essa enfermidade, guarda essa família. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Infelizmente chegamos ao fim. Não esqueça aí de compartilhar e nem de dar o like. Permitindo o Senhor, estaremos aqui na próxima quinta-feira. Paz do Senhor, forte abraço!